Fala galera, aqui é o professor Tarragão, seu professor de Física, aqui da nossa plataforma Sou Mais Online. E nosso conteúdo da aula de hoje, propagação de calor. Como é que o calor se propaga? Nos sólidos, nos fluidos, no vácuo? A pergunta que eu te faço é, o calor se propagar no sólido é muito fácil, professor, basta a gente pegar numa colher de metal, né, quando tá lá fazendo uma comida, a gente vê que tem uma hora que ela esquenta muito e tem que tomar cuidado para não queimar a mão. Beleza, o calor se propaga na colher. Colher é feita de metal, colher é um sólido. O calor se propagando nos fluidos, caramba! Quando eu abro uma garrafa térmica, tá aqui nossa garrafa térmica, e eu vou explicar para você que tá aí agora para que serve essa tampa. Se a câmera conseguisse dar um zoom, dentro dela eu tenho paredes espelhadas, eu tenho espelho dentro da garrafa térmica, eu tenho espelho, e entre as paredes do espelho, que é a parte interna da garrafa, e essa parte preta, que é a parte externa, eu tenho um espaço. Para que servem a tampa, esse espaço entre a parede interna e a parede externa? Para que servem as paredes espelhadas? Entender que o calor se propaga nos sólidos, foi tranquilo quando eu dei o exemplo da colher. Entender que a tampa da garrafa, eu não posso deixar ela aberta, eu não posso. A garrafa é chamada de vasos de Dyer. Nos laboratórios, as garrafas térmicas, quando foram criadas, que na verdade quando se criou uma garrafa térmica não foi para comercializar, para guardar café. Os vasos de Dyer, que foram batizados depois de garrafa térmica, foram criadas para manter em laboratórios a temperatura dos fluidos, de um líquido, do ar. Então eu não posso abrir a garrafa e deixar muito tempo aberta, porque senão pode acontecer um fluxo de ar, de fora para dentro, de dentro para fora. Professor, e será que, beleza, o calor se propaga nos sólidos, deu o exemplo da colher, o calor se propaga com a presença dos fluidos, do ar, e professor, o calor se propaga no vácuo, professor? É possível o calor sair de uma fonte térmica? Calor, que eu digo, é energia térmica em trânsito, tá? É possível sair de um ponto, de uma fonte, se propagar pelo vácuo e esquentar e aumentar a temperatura de um corpo? Vamos descobrir isso agora. Vem, vamos nessa. Olha, propagação de calor. Primeira propagação de calor, condução. Ela ocorre geralmente nos sólidos. Tá? Eu vou botar um asteriscozinho aqui, porque ela também acontece com os fluidos. Se você deixar um fluido em contato com outro fluido, você pode ter uma troca de calor por condução. Mas geralmente acontece nos sólidos. Por quê, professor? Porque as moléculazinhas, a gente aprende lá nas aulas de ciências, as moléculazinhas dos sólidos, são moléculas que estão bem alinhadas, uma do lado da outra. Bem alinhadas. Beleza. E o que isso tem a ver, hein, professor? Eu fico me perguntando aqui, o que isso tem a ver, as moléculas estarem bem alinhadas? Deixa eu pintar cada uma delas. Beleza. Isso tem a ver pelo seguinte, se eu de alguma forma conseguir fazer o calor entrar em contato com essa seção A, essa energia, esse calor, consegue aumentar a vibração dessas moléculas. Elas vibram, elas começam a vibrar. Essas três começam a vibrar. Então eu já posso dizer que essa região já está quente. Porém, como elas estão muito ligadas uma na outra, bem alinhadas uma na outra, porque ele é um sólido, essas moléculas agitando aqui é uma espécie de efeito dominó. Essas moléculas começam a fazer as vizinhas vibrarem, que por sua vez começam a fazer as outras vizinhas vibrarem também. Ou seja, tem uma hora que essa vibração vai de molécula para molécula, de conjunto para conjunto, de região para região.
Ou seja, tem uma hora que o calor vai se propagar até chegar aonde? Até chegar na seção B e passar. Caramba, professor! Quer dizer que o calor consegue se propagar através da condução, através da vibração das moléculas. Vibração das moléculas. Ah, professor, bacana. Se o senhor esquentar desse lado aqui, as moléculas vão vibrando, vão transferindo essa vibração de uma para outra, fazendo com que a temperatura de todo esse sólido chegue uma hora que seja uniforme. Chega uma hora que o calor tenha se propagado por todo esse sólido. Agora uma observação importante. Essa molequinha aqui, chamada de Antônia, essa aqui chamada de Maria, essa aqui chamada de, sei lá, qualquer outro nome. Será que Antônia, Maria, será que elas se propagaram para a região B? Ou elas mantiveram suas posições e só transferiram vibração para as vizinhas? Ah, professor, quer dizer então que a característica da propagação do calor por condução acontece ou ocorre ou significa que é através da vibração das moléculas sem as moléculas precisarem sair daqui e irem para lá. Ou seja, sem transporte de matéria. Sem transporte de matéria. Ah, professor, ficou bacana, porque agora eu consigo entender quando você falou sobre a colher. Uma colher de metal. Coloquei ela lá no fogo. A ponta da colher, que é o ponto A, suas moléculas naquele ponto começam a vibrar, e essas vibrações são transferidas para as outras moléculas vizinhas até chegar na sua mão. Essa propagação de vibração, esse transporte de energia através das vibrações das moléculas é o que eu chamo de condução. A condução térmica acontece principalmente nos sólidos. Isso quer dizer que não acontece nos fluidos, acontece também nos fluidos, tá? Eu não posso deixar, por exemplo, uma panela aberta, porque eu vou ter o contato do ar frio com o líquido quente. Esse contato também faz com que o calor se propague por condução. Mas também ocorre geralmente nos sólidos. Essa propagação se dá por conta da vibração das moléculas. Essas moléculas não precisam sair de um ponto para o outro. Bastam deixar a vibração passar para as vizinhas. Então é sem o transporte de matéria. E aqui, ó, nos sólidos, na condução, eu posso estudar com vocês o fluxo térmico. Esse fluxo nós iremos representar pelo φ, por essa letra. E esse fluxo é diretamente proporcional ao K. E o que é o K? Anote aí. Anote aí. O K é a condutividade térmica do material. Cada material tem a sua condutividade. O metal tem a sua condutividade. A madeira tem a sua condutividade. A cerâmica tem a sua condutividade. Então, esse K representa a condutividade do material. Cada material tem a sua e as questões geralmente fornecem o valor desse K. Esse fluxo também depende da área. Ah, bacana. Que área, professor? Esta aqui, ó. Entre aspas, por onde o calor entra. Nesse caso, dentro das questões a gente vai fazer questões assim, seria a área de um círculo, né? Porque o calor está entrando pelo círculo. Se fosse na porta, você abre a porta, o calor entra pelo retângulo, que a porta é um retângulo. Então depende da área. Mas o calor também se propaga, esse fluxo aqui, também depende, porque aqui está quente e aqui está frio temporariamente. Ou seja, existe uma diferença, uma variação, uma diferença na temperatura entre o A e o B. E esse fluxo é inversamente proporcional, isso significa que ele é menor quanto mais espesso, quanto mais grosso for o material. Ah, professor, por isso que um cobertor grosso
é mais isolante. Ele permite que eu, quando estou enrolado com o cobertor, não troque calor com o meio externo, porque ele é grosso. O fluxo de dentro para fora do cobertor vai ser um fluxo pequeno, porque a espessura do cobertor de lã, além do material lã, claro, a espessura dele é maior. Então, quanto maior for a espessura, esse Ezinho significa espessura, tá? Quanto maior for a espessura, menor é o fluxo térmico por condução. Beleza? Então, condução rapidinho. Propagação de calor que acontece principalmente nos sólidos, através da vibração das moléculas desse corpo, sem o transporte de matéria. E para calcular matematicamente esse fluxo, essa condução, eu pego o produto entre a condutibilidade, a área e a diferença de temperatura e divido pela espessura desse material. Beleza? Professor, o senhor tinha falado e tinha perguntado se o calor também se propaga nos fluidos. Ah, quer dizer então, professor, olha este exemplo. Isso aqui é uma ventoinha, é uma hélice. Ela está inicialmente parada, é uma hélice que pode girar facilmente. Aqui embaixo tem uma das lâmpadas, daquelas lâmpadas amarelas, uma lâmpada que esquenta, né? Uma lâmpada incandescente. Essa lâmpada está desligada. A gente sabe, a gente não enxerga, mas a gente sabe que existe aqui, ó, o ar atmosférico. Aqui existe o ar atmosférico. Beleza? Existe aqui o ar atmosférico. A lâmpada está desligada, então esse ar, ele está quieto, ele está parado, e a ventoinha não está girando. Daí, eu arrumo algum jeito de ligar na tomada essa lâmpada, ela começa a esquentar. Quando ela começa a esquentar, essas moléculas que estão perto da lâmpada vira ar quente. Vou até anotar aqui, ó. Vira ar quente. Beleza, professor. Quando vira ar quente, essas moléculas dilatam, e como elas dilatam, elas aumentam o tamanho, aumentam o volume, ficam menos densas. Ou seja, ar quente é um ar leve. Beleza, professor. Ar quente é um ar leve. Já as moléculas de cima, que não estavam em contato com a lâmpada, ficam ou permanecem temporariamente frias. Ou seja, aqui em cima eu tenho ar frio. Como as moléculas do ar frio ainda são pequenas, elas são mais densas, mais pesadas, e eu vou escrever aqui, ar frio é um ar pesado, é um ar denso. Ah, professor, agora ficou fácil. Quando a lâmpada é ligada, ela esquenta, aquecendo o ar que está próximo a ela, fazendo virar um ar quente, que é um ar mais leve. O ar de cima, que é um ar frio, por isso é mais pesado, vai descer espontaneamente. O ar frio vai descer. O ar quente vai ser empurrado por esse ar frio e vai subir. Por ser mais leve, vai ser empurrado e vai subir. Ah, professor, eu gero então aí, ó, um movimento do ar. Ar frio desce e ar quente sobe. Aí o que era quente esfria, o que era frio esquenta e troca. E fica subindo e fica descendo. Eu gero o que eu chamo de corrente de convecção. Corrente de convecção. Ah, professor, é por isso que eu devo colocar o ar-condicionado na parte de cima da minha casa, no meu quarto, ou seja lá onde for. Por quê? Porque o ar-condicionado em cima, ele esfria a camada de ar de cima. Essa camada de ar em cima fica mais pesada, aí ela desce. O ar quente que está embaixo sobe. Isso evita
que a sala fique úmida, que o teto fique úmido. Por quê, professor? Porque ar frio é ar seco, ar quente é ar úmido. Se eu conseguir fazer com que o ar circule dentro dessa sala espontaneamente, é claro que eu posso sim instalar um ar-condicionado embaixo, mas esse processo não vai ser espontâneo. E como não é um processo espontâneo, como é um processo forçado, eu vou gastar mais energia. Então a dica é, se tu botar um ar-condicionado embaixo, tu gasta mais energia elétrica, porque tu vai ter que forçar o ar frio subir, né? Então o ideal é botar o ar-condicionado em cima, para que o ar frio que está em cima, mais pesado, desça. O ar quente, que é úmido, que está embaixo, suba, e eu consigo uma circulação espontânea de ar. E essa circulação espontânea de ar é o que a gente chama de corrente de convecção. E o calor consegue se propagar de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo e de baixo para cima. Então eu consigo fazer o calor se propagar através de quem? Dos fluidos. Dos fluidos. Seja o ar, seja a água. Professor, isso pode acontecer com os sólidos? Pode acontecer com os sólidos? Não. Porque as moléculas de sólidos estão todas ligadas, né? Presas, né? Isso só pode acontecer com os fluidos porque essas moléculas são mais soltas. Beleza? Acontece com os fluidos. Por que isso acontece? Por que o ar frio desce, o ar quente sobe? É por conta da vibração das moléculas? Não, né? A vibração das moléculas é na condução. E como é que isso acontece, professor? Deixa eu pensar. Isso acontece por conta da diferença de densidade. Densidade. Como assim diferença de densidade? Ar frio é mais denso, desce. Ar quente é menos denso, sobe, gerando esse fluxo espontâneo. Terceira e última característica. Professor, lá na condução, o senhor disse que era sem transporte de matéria. As moléculas ficavam paradas. Elas só deixavam sua vibração se propagar. Aqui não. Aqui a matéria, o ar quente é transportado para cima e o ar frio é transportado para baixo. Então aqui uma propagação de calor com transporte de matéria. Com transporte de matéria. Bacana, viu? Professor, bacana. Gostei, viu? Quando eu pegar as questões, professor, eu vou detonar. Se isso cair no Enem, acabou-se. Vou acertar todas as questões. Agora a pergunta é, professor, tá bom, professor. Eu aceito que a condução aconteça, porque tem moléculas. Tá bom, professor, eu aceitei que essa ventoinha vai girar, porque tem um fluxo aí espontâneo de matéria. Tá bom, professor. E se não tiver matéria? Quer dizer, professor, que o calor consegue se propagar mesmo se não tiver matéria, professor? Não, professor. Não vou aceitar. Claro que sim. Claro que o calor consegue se propagar sem a presença de partículas, sem a presença da matéria. Oxe, professor, como assim? Como assim? Quer dizer, professor, que o calor se propaga no vácuo? Chega, meu Deus, chega! Não, professor, não. Quer dizer que aqui dentro dessa caixa, dentro desse tubo aí, desse tubo a vácuo, ou seja, vácuo, quando eu digo vácuo, é sem a presença de matéria. Quer dizer que o calor dessa lâmpada ligada consegue chegar nesse termômetro, consegue, e fazer a temperatura do termômetro indicar um valor maior. Professor, mas não tem matéria, não tem partícula. Se tivesse partícula e as partículas chegassem lá no ter... Não, meu filho, o calor consegue sim se propagar no vácuo também, porque o calor é energia, e essa energia pode ser transportada através das ondas eletromagnéticas, porque a função de uma onda é transportar energia. Que energia é essa que a gente está estudando? Energia térmica,
Caramba! Quer dizer então que quando essa lâmpada estiver ligada, eu vou ter a presença de ondas eletromagnéticas que conseguem transportar a energia mesmo no vácuo, professor! Ah, é por isso que o Sol consegue aquecer a Terra. Mas, professor, não tem vácuo, né? Entre o Sol e a Terra lá no espaço. Professor, tem. E como é que esse calor chega na Terra, professor? Porque as ondas eletromagnéticas emitidas lá pelo Sol conseguem transportar com elas energia térmica. E esse processo do calor se propagar através das ondas eletromagnéticas é o que eu chamo de radiação. A temperatura do termômetro sobe quando recebe essas ondas eletromagnéticas. Ah, professor, a radiação ocorre por conta das ondas eletromagnéticas. Professor, a radiação pode passar por dentro de um sólido? Pode. A radiação pode passar por dentro de um fluido? Pode, porque são ondas eletromagnéticas. Mas a radiação também pode se propagar no vácuo? Pode, porque a principal característica de uma onda eletromagnética é a sua capacidade de propagação no vácuo. E ela, a onda eletromagnética, carrega com ela energia. Nesse caso, energia térmica. Então, esse transporte de energia térmica através das ondas eletromagnéticas é o que eu vou chamar de propagação de calor por radiação ou irradiação. Tem alguns livros que adotam também irradiação. Beleza? Tudo através das ondas eletromagnéticas. Precisa de matéria? Não. Pode acontecer em matérias? Pode acontecer na matéria? Pode. Mas também pode acontecer aonde? No vácuo. Professor. Bacana. O senhor conseguiu fazer eu entender o calor se propagando por condução, depois por convecção e depois por radiação. Bacana. Professor, mas o senhor começou a aula falando do vaso de Dyer, falando da garrafa térmica. O senhor disse que não pode deixar a tampa aberta. Claro, né? Porque lá dentro tem café quente. Ainda tem, ó. Ainda tem café quente. Café quente. Esse café quente, se estiver aberto, e essa sala está um pouco fria, o ar frio entra na garrafa porque ele é mais denso. O ar quente dentro da garrafa sai. Isso é convecção. Então preciso deixar a tampa sempre fechada para evitar que o calor se propague de dentro para fora por convecção. Professor, com a tampa aberta, também pode acontecer condução? Pode, porque o ar frio também está em contato com o ar quente. Mas a maior parte do calor aqui vai sair por convecção, porque a tampa está aberta. Beleza, professor, beleza. Professor, que tal o senhor desenhar essa garrafa térmica no quadro e explicar pra gente pontualmente? Vamos nessa? Então, galera, eu tinha dito pra vocês sobre a garrafa. Olha, tá igual? Tá, né? Tampa precisa permanecer fechada. Dentro, paredes espelhadas. Entre a parede externa, que é essa que vocês veem, preta, e a parede interna, que são espelhos, existe um espaço vazio. Para que serve cada uma dessas? Volta aí na edição. Espaços vazios. Para que serve cada um desses elementos? Estão aí à toa? Não. Então me explica, professor, por favor. Vamos nessa. Tá aqui, deixar a nossa garrafa... Não, vou segurar, né? Vai que caia e quebre os espelhos. Quando a garrafa térmica cai, quebra os espelhos, não serve mais. Por quê? Vamos lá. A tampa, a gente já viu, né? Já falamos. A tampa precisa ficar fechada. Por que eu preciso ter a tampa fechada? A tampa impede
que o ar frio entre, o ar quente saia pela diferença de densidade por conta do fluxo de ar, por conta da corrente de convecção. Então a tampa impede a convecção. Ah, bacana. A tampa impede a convecção. Professor, se a tampa impede a convecção, o que esse espaço vazio serve? Ele impede o quê? O espaço vazio ou espaço entre as duas paredes. O espaço vazio significa que não tem moléculas aqui. Se não tem moléculas para vibrar. Se não tem moléculas para vibrar, eu consigo impedir que o calor se propague de dentro para fora através da condução. Então, o espaço vazio, por não ter moléculas, impede que o calor se propague por condução. Condução. Eu não consigo conduzir o calor de dentro para fora porque existe um espaço vazio. É uma espécie de vácuo. E por fim, os espelhos. Ah, bacana. Agora chegou a hora. Os espelhos. Para que servem os espelhos? Deixa eu botar minha garrafa térmica aqui. Os espelhos servem para o seguinte. O café é um corpo quente. E os corpos quentes têm como propriedade emitir ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas batem no espelho e sofrem reflexão. Quando elas sofrem reflexão, elas voltam para o próprio café, fazendo com que a temperatura do café se mantenha por muito tempo constante. Repare, café é um corpo quente, ele emite essa radiação eletromagnética, bate nos espelhos, batem no espelho, sofre reflexão até retornar para o próprio café. Então os espelhos servem para impedir que as ondas eletromagnéticas saiam de dentro da garrafa. Então, os espelhos servem para impedir a radiação. Que fique claro. Tampa é convecção? Não. A tampa impede a convecção. Impede que o calor circule, que o calor entre e saia por corrente de ar. O espaço vazio entre as paredes, interna e externa, impede a condução térmica. Os espelhos impedem que o calor saia por radiação. Para que as ondas eletromagnéticas batam nos espelhos, reflitam e retornem para o próprio café. Então, agora, vou tomar o meu café. Aqui eu fico em mais uma aula, em mais um encontro com vocês. Aguardo vocês nos exercícios para que a gente possa entender todos os tipos de questões que envolvem, inclusive, a garrafa térmica. Valeu? Um beijo e até a próxima aula.